Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dérigo Almeida e sou professor do Instituto Federal do Ceará, campus Juazeiro do Norte. Na aula de hoje, faremos uma introdução ao Google Documentos, ou Google Docs, beleza? Nos objetivos da aula de hoje, temos criar um documento, digitar um texto, salvar, abrir novamente esse texto, daremos uma olhada aí nos comandos de seleção do texto, arrastar e soltar, recortar, copiar e colar o texto. Tudo isso no Google Docs. Vamos lá? Para criar um documento no Google Docs, precisamos abrir o browser. No caso aqui eu estou utilizando o Google Chrome. E vamos aqui nesse menuzinho, que aparece até no site aí principal do Google, né? Até de pesquisa. Pode ver que tem uma lista de Google Apps, né? Apps do Google. E vou lá procurar, né? No caso aqui eu utilizarei, documentos. Dou um clique e agora carregou aqui a tela principal, a tela inicial aqui do Google Documentos. Pode ver que tem a opção aqui em branco. É esse o caso que a gente vai utilizar. Cliquei. Na parte superior esquerda, eu vou poder digitar aqui e informar o nome do arquivo, né? O nome do documento que eu quero criar. No caso aqui, eu vou botar aqui História do IFCE, Campus Juazeiro do Norte, ok? Aí está lá salvando o meu documento. Pode ver que aqui em cima eu tenho uma pastazinha, né? Eu vou poder clicar nela e escolher em qual das pastas do Google Drive eu quero que ela salve. No caso aqui eu vou utilizar meus documentos textos. O de vocês pode ser até na pasta principal do meu Drive. Se você quiser criar uma pasta nova, basta clicar aqui nessa opção, nova pasta, ok? O documento foi criado e já está lá no meu Google Docs, ok? O nome dele é História do IFCE e está em meus documentos testes aqui no meu Google Docs, ok? Vamos lá. Agora eu vou digitar o texto, o IFCE, e vou lá prosseguindo. Para pular de linha, Enter, não é assim? Eu vou mostrar aqui um texto, vocês podem pausar, né? E digitar ele todo. Depois de digitar todo o texto, vamos conhecer os demais comandos. Como é que eu salvo o texto aqui que eu fiz no Google Docs, né? Pode ver que à medida que a gente vai digitando, ele já vai salvando automaticamente. Você não precisa ficar apertando nenhum botão para ele salvar o que a gente tem feito, não. Vamos abrir novamente o texto. Se daqui a alguns dias eu vou querer novamente trabalhar com aquele documento. O que é que basta fazer, né? Vou abrir novamente o Google Documentos e perceba que o seu documentozinho que você acabou de criar vai estar na parte de baixo, né? Vamos testar aqui, Abrir meu navegador, vou lá no site do Google, clico no menu, nos apps e vou lá para documentos novamente. Você se lembra do nome que eu tinha colocado? História do IFCE, Campus Juazeiro do Norte. Aqui, Vou selecionar e está lá meu texto, todo que eu digitei. Como eu tinha falado, ele está salvo automaticamente na nuvem, né? Como a gente fala lá no Google Drive, ou seja, na própria internet. Por isso a importância de utilizar ele online, né? Com computador ou com smartphone aí conectado na internet. Comandos de seleção de texto. Para selecionar um texto, existem várias formas que a gente pode fazer. A primeira, eu clico no início do local onde eu quero selecionar, mantenho o botão do mouse pressionado, no caso o botão esquerdo, e solto no final. Vamos ver. Ou seja, eu clico no local, mantenho o botão pressionado e vou puxando o meu mouse até o local onde eu quero selecionar, terminar, né? Soltei. Pronto. Essa parte do texto está selecionada. Tranquilo? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o nome rede. Clico no começo, mantenho pressionado, solto. Se eu quiser
selecionar mais de uma linha, a mesma coisa. Ó. Cliquei, segurei o botão, ó, e estou selecionando todo o parágrafo aqui, por exemplo. Outra forma, eu posso selecionar apenas uma palavra. Como? Dando 2 cliques sobre essa palavra. Vejamos. Vou selecionar aqui o nome campus. Com um clique, ó, meu cursor fica lá, né? Onde eu vou inserir meu texto. Mas se eu der 2 cliques seguidos, né? Ele selecionou a palavra, no caso, campus. Vou selecionar aqui agora escolas, ó. A outra forma era assim, né? Soltei. Ou 2 cliques. Seleciona a palavra. Para selecionar um parágrafo completo, eu posso dar 3 cliques na área do parágrafo desejado. Por exemplo, eu não estava selecionando dessa forma, não é? Eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? 3 cliques com o botão esquerdo. Eu posso também clicar no início do local onde eu quero selecionar. Manter o botão Shift do teclado, ó. Esse daí que está acima do Ctrl, ali perto da barra de espaço, né? Às vezes é só uma setinha, depende do seu teclado. E dou um clique no final do texto que eu desejo selecionar. Aí solto o botão. Vamos testar. Ou seja, cliquei aqui no início, ó, frente em, e vou apertar o botão Shift lá no teclado e clico aqui no final. Perceberam que ele selecionou tudo? Mesma coisa, ó. Vou selecionar isso aqui, ó, ensino até o final aqui da linha. Cliquei lá no início, apertei Shift, cliquei no final. Mesma coisa, ó, Juazeiro do Norte. Cliquei no início, apertei Shift, apertei no final. Ele selecionou toda a parte. Para selecionar todo o texto, né, ou seja, todo o que eu digitei, eu posso selecionar daquelas formas que a gente já mostrou, ou simplesmente apertar o botão Ctrl e o botão A ao mesmo tempo lá no teclado do computador. Por exemplo, aqui, ó, Ctrl A, selecionou tudo. Cliquei fora, ó, parou de estar selecionado. Ctrl A, selecionou tudo novamente. Posso utilizar as teclas de seta do teclado para movimentar pelo texto e selecionar utilizando o Shift também. Estou aqui, por exemplo, em campus, né? Lá no tecladozinho você procura aí que vai ter umas setinhas direcionais, né? Se você ficar apertando ela para baixo, ó, ela vai descendo. Apertando o botão para cima, subindo. Para a direita, para a esquerda. Ó. Se eu segurar, ela vai. Ó. Segurar para baixo, ó, também vai descendo em linha. Okay? Agora, digamos que eu queira selecionar a escola. Pode ver que o ponto de inserção está piscando ali, ó, do lado dela. Né? Eu vou clicar, apertar aqui o botão Shift, né? Estou lá mantendo pressionado. E vou apertar várias vezes o botão aqui para a direita. Ó, e selecionei escola. Agora posso soltar o Shift. Pode ver que selecionou escola. Vou apertar só uma vez para a direita agora, ó. Parou a seleção, não é assim? Vamos selecionar a técnica para ver. Aperto o Shift. É claro que eu já posicionei o ponto de inserção logo à frente, né, de técnica. E vou lá, ó. Clico para a direita até selecionar. Se eu quiser selecionar de uma linha para outra, ó, a mesma coisa. Aperto o Shift e vou apertando, ó, para baixo. À direita e selecionou tudo. Se dessa forma, eu posso selecionar o texto, né, utilizando o Shift mais o botão Home, pode procurar aí no seu teclado, Page Up, Page Down, o End, apertando o Shift mais o Ctrl mais o Home, ou seja, são 3 botões ao mesmo tempo, e também o Shift mais o Ctrl mais o End. Vamos ver o que acontece. Se eu clicar aqui em qualquer parte do texto e pressionar o botão Home, ele vai para o início da linha. Ó, por exemplo, eu estou no meio dessa outra aqui. Estou indo aqui com as setas direcionais do teclado. Se eu pressionar Home, vai para o início da linha. Se eu pressionar o botão End, ele vai para o final da linha. Estão vendo lá piscando, né?
Ó, subi aqui, ó, fui para outro canto, apertei End, vai para o final. Apertei Home, vai para o início. Se eu pressionar Page Up, ele vai subindo nas páginas. No caso, só tem uma, aí automaticamente não precisa nem usar ele. Se eu botar Page Down, ele desce. Page Up, vai subindo nas páginas. Agora, se eu pressionar o Shift mais esses botões que eu falei, ó. Por exemplo, estou no início aqui de uma linha, né? Vou apertar Home, foi para o início. Agora eu vou apertar Shift End. O que aconteceu? Ele selecionou do ponto onde eu estou até o final da linha. Por exemplo, aqui, ó, de 8.948, eu vou apertar Shift End. Ele selecionou até o final da linha. Se no mesmo ponto que eu estava eu apertasse Shift Home, ele selecionava do ponto até o início da linha. Deu para entender? Ó, vamos aqui, ó. Rede Federal Tarará. Shift End. Ok? Foi até o final da linha. Se eu apertar Shift Page Down, opa, por exemplo aqui, Shift Page Up, ele vai selecionar o que tiver para cima, não é? Ele vai selecionando várias páginas. No caso só tem uma. Aí ele não selecionou só esse pouquinho aí mesmo, né? Mesma coisa para o Shift Page Down. Tranquilo? Agora, se por exemplo eu quero ir para o início do documento. Para o início da linha não era Home? Então, para o início do documento, eu vou apertar o botão Ctrl. O Ctrl está abaixo do Shift. Presta aí atenção. Perto aí da barra de espaço. Eu vou pressionar Ctrl Home. Ele vai para o início do documento. Perceberam? Se eu apertar o Ctrl End, ele vai para o final do documento. Perceberam? Foi, ó. Estou pelo meio, Ctrl Home, foi lá para o início. Ctrl End, lá para o final. Então, se por exemplo, eu estou aqui, ó, e quero selecionar até o início do documento, então vou pressionar Ctrl, Shift, Home. Perceberam? Agora eu quero fazer a mesma coisa, só que até o final do documento. Então vamos lá. Ctrl, Shift, End. Deu para perceber? Eu estou juntando o Ctrl mais o Shift e essas outras teclas, né? Vou para o final do documento, Ctrl End. Para o início do documento, Ctrl Home. Lembrando, qual era a sequência de botões para selecionar todo o documento mesmo? Isso, Ctrl A. Ctrl A seleciona todo o documento. Vamos ver agora como é que eu arrasto e solto o texto utilizando o mouse, né? Vocês aprenderam até agora como é que eu seleciono o texto de várias formas diferentes. Agora, para mim arrastar esse texto, basta eu clicar na seleção que eu já fiz, um clique só com o botão esquerdo do mouse e mantenho ele pressionado, ok? Posiciono o ponto de inserção no local desejado e solto o botão do mouse. Vamos ver o que acontece, ó. Digamos que eu selecionei Federal com 2 cliques. Eu clico, mantenho pressionado, ó, o pontozinho de inserção onde foi, lá para frente de campos, não foi? Soltei. Federal foi para lá, ó. Ele saiu de um canto e foi para outro. Ah, me arrependi do que fiz, eu quero voltar. Utilizo o botão Ctrl Z. Ou clica aqui, ó, nesse botãozinho, ó, desfazer, ó, tá lá, ó, até o lembrete, ó, Ctrl Z. Desfez. Foi isso? Mesma coisa, ó, vou selecionar aqui transformada. Cliquei, arrastei lá para o final, ó, no meu texto. Certo? Isso aí eu estou arrastando o meu texto. Eita, me arrependi. O que é que eu faço mesmo? Vou lá no botãozinho ou Ctrl Z. Já vimos como selecionar utilizando o mouse, utilizando o teclado, como me movimentar por todo o documento. Vamos utilizar agora o recortar, o copiar e colar. Uma das formas aí é utilizando o menu editar. Está lá em cima, né? Eu seleciono a parte do texto que eu desejo. Por exemplo, aí na imagem eu selecionei técnica e fui lá em editar.
pode ver que tem as opções recortar, copiar, colar e assim por diante. Vamos testar. Ou seja, eu selecionei lá, por exemplo, técnica, por 2 cliques, né? E fui lá em editar. Pode ver que está a opção lá recortar. Vamos testar. Cliquei em recortar, sumiu a palavra técnica. Vou clicar aqui no final de Juazeiro do Norte, deu um espaçozinho. Vou clicar novamente em editar, no menu editar, e vou clicar lá em colar. Pode ver que apareceu a palavra técnica, que eu tinha recortado anteriormente. Agora vou selecionar aqui a palavra escolas, 2 cliques. E vou apertar novamente no menu editar e vou copiar. Cliquei aqui ao final da primeira linha e vou clicar colar. Perceberam a diferença entre o recortar e o colar? Recortar, ele tira realmente a posição e vai para onde você colou. Já copiar, ele cria uma cópia. Ó. Pode ver que tem 2 vezes agora a mesma palavra lá que eu tinha copiado. Eu posso utilizar também o botão direito do mouse. Ou seja, eu selecionei o nome aqui tecnológica e vou clicar sobre ela com o botão direito do mouse. Pode ver que está todas as opções lá novamente. Eu vou lá, ó, recortar, sumiu. Vou na posição aqui, clico, botão direito, colar. Mesma coisa agora em transformada, selecionei, botão direito, recortar. Fui na posição que eu desejo, botão direito, colar. E vamos agora para os botões do teclado, né? O velho Ctrl X, o Ctrl C e o Ctrl V. Aqui também funciona. Eu seleciono a palavra, Ctrl X, lá do teclado. Vou na posição que eu quero colar, Ctrl V, colei. Ou seja, Ctrl X, recorta, Ctrl V, cola. Vou selecionar aqui novamente e vou apertar Ctrl C, C de casa. Cliquei lá no final onde eu quero. Ao invés de C, que é de copiar, vou apertar Ctrl V. Lembra o V de vaca aí, ó. Ok? Colou. Ou seja, copiar, Ctrl C. Colar, Ctrl V. Recortar, ou seja, tirar de um canto para outro, Ctrl X. Podemos ver aí que eu posso utilizar tanto o mouse, como o teclado, como o menu lá em cima. Ok? Que é o menu editar. Eu vou apertar aqui várias vezes Ctrl Z até voltar ao texto, ó, que estava antes. Está vendo a vantagem? Caso eu erre, ele vai voltar para onde eu estava, né? No caso aqui eu deixei só 2 parágrafos para a gente poder trabalhar nas próximas aulas. Ah, eu preciso salvar? Você já salvou. Dessa forma, pessoal, acabamos a nossa primeira aula sobre o Google Docs. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham curtido. Se puderem, compartilhem aí, comentem e tirem as dúvidas. Estamos à disposição. Até a próxima aula.